E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa semana já saiu um vídeo sobre as ações das lojas americanas e agora a gente vai trazer um outro vídeo com 3 coisas que a gente poderia tirar dessa situação que ocorreu com as lojas americanas e que já ocorreu com outras empresas, como por exemplo a Irby Brasil, essas questões de inconsistências contábeis, todas essas coisas que é muito difícil do investidor acabar prevendo, elas acontecem e muito provavelmente vão acontecer ao longo do tempo com outras empresas. Então a gente vai trocar uma ideia sobre 3 pontos interessantes que a gente poderia tirar dessas situações para que a gente pudesse reduzir os nossos riscos ao longo do tempo nos nossos próximos investimentos e, consequentemente, potencializar a nossa possibilidade de ganhos. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer, dá essa força aí pra gente, bora lá! Se você é daqueles que não entendeu nada do que eu tô falando aqui, dá conferidinha no nosso último vídeo. A gente lançou esse vídeo, ficou bacana sobre as lojas americanas, essa desvalorização de 80%, quase, a ação saindo de R$12 para R$2,70. A gente comentou um pouco sobre os indicadores, se poderia ser um risco ou uma oportunidade. Dá aquela conferidinha lá se você ainda não viu. E daí depois vem dar uma conferida aqui nesse vídeo com 3 coisas que a gente conseguiria extrair dessa situação para potencializar os nossos investimentos ao longo do tempo. Bom, e a primeira delas, que ficou muito claro para mim, é o quesito de diversificação barra concentração adequada. Porque quem se complicou nessa situação foram investidores que tinham uma grande exposição, ou seja, uma concentração que não era tão adequada. E a questão da diversificação aqui entra também contra esse aspecto, porque se você não é muito concentrado, você tem espaço para ter outros ativos na carteira, ou outras ações, ou outras classes de ativo, como por exemplo, fundos imobiliários, ações do exterior. Tanto faz. A questão aqui é a seguinte: se você tem uma concentração adequada, você vai ter espaço para diversificação. Então, investidores que tinham uma exposição muito grande em lojas americanas, o que acontece? Quando a ação sai de 12 para 2,70, tendo uma desvalorização de quase 80%, esses investidores que estavam extremamente expostos, eles vão ter uma grande desvalorização na carteira também. Então, o primeiro ponto que eu acredito que a gente conseguiria tirar desse tema é essa questão de que, por mais que a gente goste da empresa, ache que ela é extremamente interessante, que ela vai prosperar muito ao longo do tempo, a gente não controla essas coisas que podem acontecer ao longo do tempo. O que a gente controla é a nossa exposição. Então, se você estudou, acha que é um case interessante para você investir, você quer colocá-la dentro da sua carteira, você controla o quê? A parte do estudo que você já fez, a parte da análise e a parte da exposição. Então, você conseguiria se expor em uma concentração adequada, assim você iria sobrar espaço para diversificações em outras empresas e com isso você se blindaria desse risco que você não tem como controlar. Se as próprias empresas de auditoria não pegaram, então como que você iria pegar? Faz sentido? E comenta aqui embaixo se você tem algum percentual máximo de ativo que você coloca, só ponho 10% por empresa ou só ponho 5% por empresa. Se você tem alguma estrutura assim de limitadora para você blindar essas questões emocionais e ir se controlando de uma forma racional, comenta aqui embaixo como que você faz. O segundo ponto que eu acredito que a gente consegue extrair dessa situação é o seguinte: a nossa tomada de decisão, ela está atrelado com o nosso conhecimento atual naquele momento. Onde que eu estou querendo chegar? Quando ocorrem essas desvalorizações extremas, com muita notícia, com muita questão assim, muitos investidores que nem têm a ação começam a querer pensar em ter, mas nunca viram um indicador dela, nunca abriram um relatório, nunca fizeram nada. Porém, eles estão fixados no quê? Na notícia de desvalorização de quase 80%. Aí ele visualiza o quê? O preço anterior, R$12, o preço atual, R$2,70. Ou seja, quais são as informações que essa pessoa que nunca viu um relatório, nunca viu um indicador, nunca estudou o case de Americanas vai ter? Ele vai ter uma informação de desvalorização de 80%, um preço de 12 que ele vai se ancorar e um preço atual de 2,70. Com base nessa informação aqui superficial, ele vai pensar o quê? Bom, caiu muito, talvez isso possa retornar, talvez aqui eu possa ter uma possibilidade de ganho.
Aí, como ocorreu no dia seguinte, as ações subiram de 2,70 para 3,30 e fecharam em 3,15. Aí o investidor já olha e pensa assim: bom, já começou o movimento, porque se caiu, aí agora está subindo, então agora pode ser um momento talvez de compra. E daí o que vai acontecer? Na sexta, no final do pregão, já saíram notícias de recuperação judicial. Muito provavelmente na segunda-feira já vão acontecer novos movimentos. Ou seja, você toma decisão com base nas informações que você tem no cenário atual. Ou seja, onde que eu tô querendo chegar? Se você for esse investidor que só fica olhando para as notícias, olhando para a ancoragem de preço e tudo mais, e não vai a fundo tentar entender um pouco mais sobre as questões da empresa, sobre como que isso daí poderia impactar, você muito provavelmente vai tomar uma decisão equivocada, porque a sua decisão ela vai ser orientada por essa informação superficial que você vai ter naquele espaço de tempo, que é formada por notícias e todas essas questões de mercado que você está consumindo, mas você não está indo a fundo, nunca estudou o case e está tomando uma decisão com base no emocional ancorado pelas notícias nesses pontos de preço anterior, preço atual e uma possibilidade de ganho. E o terceiro ponto aqui é o seguinte: o medo de ficar de fora. Muita gente vê essas questões aí e fica com essa questão de nossa, mas e agora? Caiu muito, será que se eu não comprar vai dar ruim? Daí vê o preço subindo, que nem eu falei, de 2,70 para 3,15, a pessoa já fala, meu Deus, se eu não comprar agora vai dar ruim, não sei o que lá. Aí depois já vê o preço caindo de novo por conta de talvez uma recuperação judicial. Então calma, pisa no freio. Relaxa, não toma uma decisão com pressa. Por quê? O terceiro ponto é esse. Você tomar uma decisão com pressa, você muito provavelmente vai tomar uma decisão emocional e não racional, e uma decisão ancorada nas notícias. Então aqui nesse ponto, você tem que ter calma. Você achou que a desvalorização pode ter sido extrema? O que você tem que fazer como investidor? É uma empresa que é compatível com o seu perfil? Você gosta de varejo? Gosta de empresas com margens reduzidas? Ou, se for um outro tipo de empresa no futuro, ela é compatível com o seu perfil de investidor? Bacana. Faz sentido estudar ela? Bacana. Aí sim, você vai e estuda com calma. Ah, estudei razoavelmente, me sinto confortável, vou montar uma posição enxuta primeiramente, vou seguir nos meus estudos e ver como que isso performa? Bacana. Mas muitas pessoas acabam ficando com essa questão da pressa por conta de ver que em um dia caiu de 12 para 2,72, no outro dia já subiu de 2,72 para 3,15, a pessoa já fica emocionalmente acelerada porque ela não quer perder esse risco dessa possibilidade, e isso acaba fazendo você perder, porque você fica tão focado em tentar ganhar e não perder a oportunidade que você não estuda o suficiente, toma uma decisão com pouca quantidade de informação, uma decisão enviesada e ancorada em coisas que talvez são superficiais e não são assim extremamente relevantes. E daí você acaba, em vez de perder a oportunidade, acaba perdendo dinheiro. E uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo investindo é o seguinte: no começo a gente quer participar de tudo, mas eu fui entendendo uma questão do seguinte: você não precisa participar de tudo, você não precisa ganhar com todas as valorizações, você precisa ganhar com as valorizações que são compatíveis com o seu perfil de investidor, com as empresas que você acha atrativa, que tem indicadores interessantes. Então, primeiramente, esquece esse negócio, tanto faz se ela for uma oportunidade e ela valorizar de 2 para 9, você não é obrigado a pegar todas as valorizações. Você é obrigado a pegar as valorizações que fazem sentido com o seu perfil, porque daí sim ela estará sendo uma posição muito menos arriscada e você terá uma possibilidade maior de ter sucesso nisso. E comenta aqui embaixo se esse vídeo aí fez sentido para você, se você achou interessante essa questão de diversificação com concentração adequada. A segunda parte de se unir com o máximo de informação o suficiente, porque a sua tomada de decisão ela é vinculada com a informação que você tem no momento. Então, se você tem muito pouca informação, você pode se sentir até confiante, porque você acha que vai ser um bom investimento, mas é porque você só tem pouca informação. Realmente, se você colocasse mais informação aqui dentro dessa cesta, você poderia ter uma percepção diferente sobre essa tomada de decisão. E o terceiro ponto é pisa no freio, você não precisa participar de todas as valorizações, você pode fazer as coisas com calma, não precisa ter esse medo de ficar de fora. Tenha medo primeiramente de perder grana, e daí depois disso você estuda, e se fizer sentido você toma uma decisão. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, e se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer.